Amém? Está todo mundo bem, feliz com Jesus? Tá um friozinho, né? Parece que quando tem frio a gente fica murcho. Deixa eu dar um aviso aqui. Sábado, sexta-feira nós não teremos culto, tá? Pensei que a igreja ia encher hoje por isso. Mas baiano é descansado, aproveita que já não vai ter um culto, já não vai no outro, passa a semana toda sem ir na igreja. É assim mesmo. Nós temos 2 cultos semanais e um culto no final de semana. Tem gente que só vem num culto, amém. Tem gente que vem 2 na semana. Tem gente que não vem nenhum, só vem no domingo. Mas se a gente recebe uma informação que não vai ter culto, que um culto foi subtraído, naturalmente o quê? Nós vamos então no culto que vai ter, porque o outro não vai ter, nós vamos nesse. Mas a geração de hoje não é a mesma geração de ontem. A geração de hoje tem um leque de situações que às vezes estão colocando na frente do culto. Amém? Sábado nós estaremos aqui com a conferência Mantendo a Chama da Associação de Pastores, e os obreiros, líderes, pessoas que servem ao Senhor aqui estarão juntos conosco nessa conferência que vai ser uma bênção, tá? Os irmãos da igreja que desejarem participar, procurem um dos nossos obreiros, porque essa conferência é da associação e nós estamos apenas cedendo o tempo para que a associação esteja realizando essa conferência aqui. Mas nós estaremos aqui como igreja vai ser uma bênção de Deus. Nós vamos ter ministrando o louvor principal, o Kelvin Bevenuto, que é uma bênção, e ministrando a palavra de Deus pela primeira vez aqui em Itabuna, o pastor Will Magno, que vem de Juazeiro. Ele já esteve aqui na nossa igreja, num celebrar, mas veio acompanhando, veio nos prestigiar, na verdade, nesse evento aqui, e acompanhando também o nosso bispo Adson Belo. Ele vai estar aqui no sábado ministrando a palavra de Deus, e Deus nos deu um presente, em que ele vai estender o final de semana aqui, e no domingo ele estará conosco aqui na igreja, amém? Dá um glória mais forte, que vai ser bênção. Então nós vamos ter um domingo festivo, já sabe como é, domingo de festa, casa cheia em nome de Jesus, e nós estaremos aqui celebrando a Cristo, amém? Antes de começar essa série, dar continuidade à série, eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado com muito carinho e dissesse para ela assim: cuidado com o culto. Diga para ela assim: ambiente de culto é um ambiente perigoso. Nós precisamos entender que culto é um ambiente da manifestação da graça de Deus. Amém? Coloca o texto, por favor, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 27 em diante. Primeiro Reis 27. 27. Isso. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão, diga comigo, Jeroboão, não fala forte, Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão
a este mancebo, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Diga comigo, profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no caminho. E Aías pegou o vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. Quem é que estava vestido com vestido novo, irmãos? Aías. Aías estava vestido com esse vestido novo. Aías é o profeta. O texto vai dizer que ele pegou o vestido novo que era dele e rasgou em quantos pedaços? 12 pedaços. Então você já percebe aqui que esse profeta é maluco. Não é um profeta manso, tranquilo. Já chegou profetizando, rasgando a veste. Antes de falar, antes de abrir a boca, rasgou o vestido em 12 pedaços. Vamos lá. E Aías pegou no vestido novo que sobre si se tinha, o rasgou em 12 pedaços e disse, observe, então primeiro ele rasga e depois ele fala. Primeiro ele rasga e depois ele, vamos lá gente, primeiro ele rasga, depois ele fala. Toma para ti os 10 pedaços, dos 12 ele pega 10, entrega na mão de Jeroboão. Toma aqui esses 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti quem? Jeroboão. A ti, Jeroboão, te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de quem? De quem? Meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos, os meus estatutos. Observe que tem um problema aqui, pergunta para mim qual? O problema que está acontecendo aqui exatamente refere-se a um homem chamado Salomão. Deus está chateado com Salomão. Salomão é o sucessor de quem? De quem? Bora gente, aqui é culto de palavra, de Davi. Salomão, o sucessor de Davi. Davi está olhando para Salomão, está reprovando Salomão, a forma como Salomão está conduzindo as coisas. E mais do que isso, porque deixaram o Senhor e se encurvaram a vários deuses. Entenda, aí o que acontece? Ele está dizendo também, o Deus: não tomarei nada deste reino da sua mão. Da mão de quem? De Jeroboão. Deus está dizendo assim: eu estou reprovando este, mas amo o pai deste. Estou reprovando este, mas amo o pai deste. Vou tomar deste e vou entregar a este, mas por amor ao pai deste, eu vou deixar uma aqui. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa que já vou liberar sobre a tua vida nessa noite. Percebe que a promessa, ela não morre. Percebe que ainda que alguém rejeite, a promessa não morre. E Deus, Ele vai manter a promessa dEle viva. Ele vai sustentar a promessa que Ele fez ao teu pai. Ainda que você não esteja de forma correta, Deus vai fazer com que você entenda que a promessa que você recebeu por herança precisa dar continuidade àquilo que é o caminho profético que Ele traçou para a tua vida. Dá uma glória. Vamos lá, vamos para o texto de novo.
mas da mão do seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, olha aí, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi. Olha que promessa. E te darei Israel, e por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Percebeu que grandes homens que Deus levantou teve que passar no Egito? De uma forma ou de outra, nós podemos pegar aqui e traçar uma linha cronológica, Tiago. Nós vamos ver que Abraão passou no Egito. Nós vamos ver que outros homens, que Moisés passou no Egito. Nós vamos ver que outros homens passaram no Egito. José passou no Egito. Jacó passou no Egito. Parece que o Egito é um lugar de forja, um lugar de experiência. Alguns que foram lá porque tiveram que desejo de ir, foram. Outros foram porque foram empurrados aí, pressionados aí, por uma perseguição, por uma situação, foram se abrigar no Egito. Só que no Egito esses homens foram forjados, porque o problema está aí, é quando eu vou no Egito e eu não uso o que eu aprendi no Egito para nada. Eu saio do Egito com o Egito dentro de mim, sabe? Isso não muda na minha vida. Agora esses homens não, eles pisaram lá, mas saíram de lá diferentes, saíram de lá renovados, saíram de lá restaurados, saíram de lá prontos para viver a promessa, saíram de lá prontos para viver o que Deus tinha na vida deles. Levanta a mão, deixa eu liberar sobre a tua vida. Eu não sei qual é o cenário da sua história hoje, qual é esse Egito que você está vivendo hoje. Talvez uma situação na sua vida que está lhe atordoando, que está lhe atormentando, talvez uma preocupação, talvez uma perda, talvez um desgaste, talvez uma situação onde você esteja de fato fraco espiritualmente. Mas deixa eu liberar sobre a tua vida. Todo Egito tem prazo de validade, todo Egito tem prazo de validade, mas se prepara, porque quando você botar o pé fora de lá, você precisa viver promessa, a promessa que ele te fez antes de você botar o pé dentro do Egito. Levanta as duas mãos e toma posse dessa palavra e da promessa de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nós falamos aqui já durante alguns dias que o período da profecia em Israel se dividiu. O primeiro período foi o período dos patriarcas, onde a profecia começou com Abraão, Isaque e Jacó e transitou aqui dentro desse ambiente. Eles receberam mensagens divinas e mensagens de promessas de Deus. Após esse período, nós entramos no período do êxodo e da conquista. Moisés foi um líder e profeta que recebeu a lei de Deus e liderou o povo de Israel no êxodo do Egito. E observe, eu preciso falar sobre isso aqui, já que a gente está falando do Egito, que alguns que saíram do Egito para viver Canaã, que era a promessa, não chegaram em Canaã. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque não saíram do Egito posicionados. Olha para essa pessoa e diz assim: se posicione, viu? Em nome de Jesus. Porque só vai receber promessa quem estiver na posição. Só vai receber promessa quem... E se você não gostar do que eu estou dizendo, vai ter que ouvir hoje, vai ter que entrar na posição. Senão, não bota o pé em Canaã para viver as promessas que Deus fez na tua vida antes de você entrar no Egito.
Nesse tempo, Miriam foi uma profetisa e irmã de Moisés, que liderou as mulheres de Israel com cânticos e danças. Irmão, Miriam profetizou. Nós vamos sair desse cenário do êxodo e da conquista, e vamos entrar exatamente no período monárquico, que foi aquele que eu falei quarta-feira passada, onde Samuel, que é a restauração da comunicação do céu com a terra, nasce. Onde Samuel, que é a restauração da comunicação de Deus com o seu povo, nasce. Samuel vem como profeta e juiz de Israel. Samuel vem como aquele que vai ungir Saul e Davi como reis de Israel. Só que dentro desse cenário, além do profeta que é grande, que é Samuel, nós vamos ver também aqui um profeta chamado Natã, que é o profeta que confrontou o rei, colocou o dedo na cara do rei sobre o pecado que o rei tinha com Batseba, e transmitiu mensagens divinas ao rei também. Nós vamos ver aqui também nesse cenário um profeta chamado Gade, profeta que aconselhou Davi em momentos de crise e transmitiu mensagens divinas ao rei. O bom de você ter um profeta do seu lado é isso, é que ele vai lhe dar conselhos, vai lhe dar palavras de Deus para a sua vida, de direcionamento. Agora, quem não ouve profeta, ouve balela, e aí onde está o problema, tem muita gente se dando mal por conta disso, porque você deixa de ouvir quem tem palavra de Deus para a tua vida, quem tem vida de oração para falar alguma coisa para você, para ficar dando ouvido a quem está em WhatsApp, quem está com conversa paralela em Instagram. Deixa eu te falar de novo mais uma vez: aprenda a dar os seus ouvidos a quem tem uma palavra de direção para a tua vida. Quem não tem, não fala. Quem não tem, se cala. Mas quem tem, abre a boca e profetiza. Após esse período, nós vamos entrar no período de divisão e exílio. E quando a gente pensa nesse período de divisão e exílio, nós vamos ver grandes profetas como Elias, Amós, Oséias, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Daqui a pouco, lá na frente, até o final do ano, nós vamos falar sobre cada um deles, cada tempo que eles se moveram na história. No período pós-exílio também nós vamos ver profetas que foram chamados de profetas menores, como Ageu, como Zacarias, como Malaquias. Mas agora, eu quero fazer um profeta anônimo. Diga comigo, anônimo. Porque há profetas que não têm nome, mas são boca de Deus na terra. Eu vou dizer de novo que é para você entender. Há profetas que não têm Instagram, mas são boca de Deus na terra. Há profetas que não têm seguidores, mas falam a verdade de Deus na terra. Há profetas que ninguém conhece, que não têm agenda, mas estão pregando a palavra de Deus na terra. A história de Israel aqui, ela vai continuar, e vai continuar de uma forma emblemática. Por isso que eu estou com calor, está tudo desligado aqui, ó. Diga comigo, emblemática. É o que, Júnior, você está falando que eu estou com calor aí? Eu estou na andropausa? Não, meu filho. Cheguei lá ainda não. Eu sou jovem. A história é emblemática. Momento difícil, porque todo momento de transição, irmão, é difícil. Transicione de um emprego para outro, para você ver se não é difícil. Transicione de uma escola para outra, para você ver se não é difícil. Transicione de uma igreja, de uma congregação para outra, para você ver se não é difícil. Toda transição é difícil, só não transicione de casamento, viu? Vamos lá. Meu amor, nós vamos ficar velhinhos. Diga comigo, profetas anônimos. Salomão escreveu um texto que ele diz o seguinte: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes. Ele diz o seguinte: visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. Havia de deixar quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Salomão, ele foi
sucedido pelo seu filho, irmãos, Roboão, que tomou decisões inteligentes em algumas ocasiões, mas que na maior parte do seu tempo mostrou-se um governante insensato. Diga comigo, insensato. Insensatez fala de quê? Fala de quê? Fala de injustiça, fala de que mais? Fala de devaneios também. Irresponsabilidade. Decisões tomadas sem pensar. Insensato. No começo do reinado de Roboão, uma decisão egoísta de sua parte dividiu a nação. Olha o que eu estou falando. Uma decisão egoísta dividiu a nação. E aqui eu quero abrir um parênteses, que decisões egoístas dividem famílias, dividem igrejas, dividem grupos, dividem empresas, só dividem. Eu preciso aprender a andar em unidade na comunidade. Eu preciso aprender a andar em unidade dentro da minha família. Porque agora, eu costumo dizer isso em toda a celebração que eu faço, agora não é mais você e você, agora é um. Agora não é mais você e você, agora é um. Agora eu comecei eu e a pastora, agora somos 5. Não só sou eu e ela agora é eu, ela e Ana, Júlia e Cauã. 5 em 1, entendeu? E há quem diga que genro é parente, mas para mim ainda continua não sendo. Porque já pensou, se bota no pacote, aí vai dobrar mais 2, aí vai vir uma nora, é mais 1, aí pronto, agora ficou grande demais. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? E ainda que seja assim, que seja em unidade, em verdade, que seja num só propósito, numa só direção, num só pensamento, porque tudo que se divide não prospera. Estou liberando, tudo que se divide não prospera. Então deixa eu falar para você, você que gosta de viver em ilha, está na hora de você se juntar com alguém, porque talvez a sua falta de prosperidade é porque você quer andar sozinho. Ande de mãos dadas com alguém, procura alguém, pega na mão, diga assim, vamos junto, porque se eu cair, você me levanta, e se você cair, eu estou aqui para erguer a tua mão e te colocar de pé. Dá um glória. Dificilmente a gente poderia dizer que esse camarada aqui, ele foi um rei bem sucedido. De acordo com o livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, Roboão estava com 41 anos de idade quando começou a reinar. Só que uma vez que Salomão reinou durante 40 anos, isso significa que Roboão nasceu antes de Salomão subir ao trono. Eu gostei dessa frase aqui. Aquilo que a vida nos faz depende daquilo que a vida encontra em nós. Olha para mim. Aquilo que a vida nos faz depende daquilo que a vida encontra em nós. Se tem uma coisa que a vida gosta de encontrar em nós, chama-se disponibilidade. Nós estamos perdendo oportunidades por falta de disponibilidade. Oportunidades que a vida tem para nos oferecer por falta de disponibilidade. Perdemos tempo. Perdemos tempo com coisas fúteis. Dedicamos tempos a coisas que não têm valor. Deixamos de estar em ambientes que edificam. Deixamos de estar com pessoas que têm algo de Deus para nossas vidas. E vamos perdendo. E o pior de tudo é quando essa perda vem atrelada a uma coisa chamada, falta de visão. Tem gente que já entrou numa cegueira espiritual tão grande que ela não consegue enxergar mais nada. Ele não consegue enxergar mais nada. Está vivendo de forma aleatória, É o vento que sopra para um lado, vai. O vento sopra para o outro, vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, que o Senhor me trouxe nesta noite como um profeta para te dizer. Está na hora de você firmar os seus pés, em algum lugar, e entender que o que Deus tem para a tua vida é uma vida de consagração e voltada ao serviço dele. Ao longo de 17 anos de reinado,
O modo como Roboão reagiu às situações revelou que tipo de pessoa ele era. Eu gosto de uma frase muito que eu sempre digo, que a mesa revela. A mesa revelou Judas. A mesa revelou Pedro. A mesa revelou João. Quer conhecer alguém? Foi a pastora, mandou para mim essa semana um estudo. Que a pastora é minha mentora, viu? Minha esposa é minha mentora. Ela manda coisas para mim me ensinar. Eu gostei de algo que eu li, que falava exatamente o seguinte: quer conhecer o talento de alguém? Não dá um microfone para ela, não dá um microfone para ele. Quer conhecer o talento de alguém? Não dá o instrumento. Quer conhecer o talento de alguém? Não dá o serviço. Quer conhecer o talento de alguém? Não coloca para pregar, não coloca para cantar. E como é que se conhece o talento de alguém? Leva para a mesa. Leva para a mesa. Leva para a mesa. Porque a mesa você vai saber quem realmente de fato ele ou ela é. É por isso que tem gente que corre de mesa, sabe? Porque na mesa não tem como você esconder o teu olhar do meu, eu esconder o meu olhar do teu. A mesa é um ambiente que a gente vai se encontrar, sabe? Não tem como você ficar de cabeça abaixo o tempo todo. Aqui vocês perceberam que eu estou melhorando a iluminação, né? Não está ficando mais escurinho, não está ficando mais com luz apagada. Sabe por quê? Porque está na hora da gente entender que nós precisamos olhar de face a face com o altar do Senhor e perceber como nós estamos. Leva para a mesa. Leva para a mesa, que a mesa é um lugar de revelação. Leva para a mesa, que a mesa é um lugar de entrega. Alguém vai ter que ser revelado na mesa. Dá um glória. Tem muito pano para manga hoje aqui, viu? Pelo menos 4 características destacam-se em um breve período de governo desse homem. A primeira característica é que ele é um rei arrogante. Alexandre Maclaren declarou o seguinte: que uma história miserável de imbecilidade e ignorância. Falando dele. A história revela que quaisquer que fossem os talentos que esse homem tivesse, Roboão, ele não possuía o dom de se relacionar com as pessoas. Ele não possuía o dom de entender as necessidades das pessoas. Ele era cheio de talento, ele só não tinha comunhão. Eu não sei se eu falo. A pessoa que olha para o lado aí, olha para essa pessoa do lado, vê se ela é assim. Agora diga para esse rapaz se aproximar mais, estou sentindo você distante. É gente que chega depois e sai antes. É gente para não falar com ninguém, para não dar paz a ninguém, para não se relacionar com ninguém. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Eu vou falar uma coisa para você, agora você pega de verdade, que tem uma mesa no céu preparada para quando a gente chegar lá, sabe? E lá você vai ter que sentar com essa pessoa que está longe de você na terra. Lá você vai ter que sentar do ladinho dessa pessoa que você desvia o caminho para não dar paz. Está na hora de você sair, sabe? Paz, meu amor, paz, meu amor, paz, 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 paz. Está na hora de distribuir sorrisos. Está na hora de fazer alguém entender que no céu nós seremos um em Cristo Jesus. Mas para ser um em Cristo Jesus no céu, começa aqui na terra. Pastor, você está dando direta para alguém? Não, estou dando direta mesmo. Estou brincando. Observe o contraste. Davi está em evidência, mesmo sumido da história, Dina. Você sabe quem é que está evidenciando Davi? Pergunta para mim, quem? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus.
Davi está sendo a baliza. Deus está olhando para Salomão e está falando assim: não, o pai dele era melhor. É a régua. Agora Deus está olhando para Jeroboão e está falando assim: não, peraí, mas Davi, enquanto você, miserável, não quer amar meu povo, e deixa eu falar isso aqui logo, que é para pegar logo quem gosta de liderar, viu? Para você, miserável, sabe, que não quer cuidar do meu povo, você que não quer se relacionar com o meu povo, enquanto você está desse jeito, porque eu te coloquei nesse lugar, foi eu que te dei esse trono, foi eu que coloquei você dentro desse palácio, você não está cuidando do meu povo do jeito que eu queria. Mas Davi não, Davi amava, Davi se relacionava, Davi era querido, Davi era amado. Sabe por quê? Porque tinha comunhão. Bata na mão de alguém e diz assim: vai ter que ter comunhão comigo, viu? Olha para mim. Há coisas do presente que, para acontecer nas nossas vidas, precisam de lições do passado. Escreve isso aí, depois você me marca lá, bota meu nome, viu? Me dê o crédito. Você gosta, né? Há coisas no presente que, para acontecerem, dependem de lições do passado. Você sabe por que não acontece? Ou porque não está acontecendo? Porque eu não estou dando valor devido a lições do passado à minha vida no presente. Deixa eu te falar, se o teu passado, o meu passado não me ensinar do presente, nada mais me ensina. Como assim, pastor? Como é que é isso aí? Se deu errado no passado, eu pego os erros do passado e no presente eu vivo sem erro. Se deu certo no passado, eu pego o que deu certo no passado, trago para o presente, e eu vou aprendendo com o passado a viver no presente, dando certo, porque no passado deu certo. Se deu certo com meu pai, vai dar certo comigo. Se deu errado com meu pai comigo, não vai dar certo não. Sabe por quê? Porque eu pego os erros do passado, sabe, e vou construindo um presente, onde eu vou viver uma vida diferente. Olha para o passado aí, vai. Olha para trás assim, olha. O passado não é essa pessoa que está atrás de você não, viu? Roboão ignorou as lições do passado. Ele fechou os ouvidos às vozes de sofrimento do povo e mostrou que não tinha competência. Competência é um mal, irmão. Falta de competência é um mal. Você sabe qual é o grande problema dos incompetentes? É não pedir ajuda. É tão fácil. Mas infelizmente tem tanta gente que o tamanho que ela tem de incompetência, ela tem de si mesma. A pior coisa que tem é incompetente cheio de si. Cara, para de bater cabeça, meu irmão. Aceita que tu precisa melhorar. Ei, sua menina, não é assim que vocês falam? Para de bater cabeça, aceita que você, diamante do céu, precisa ser lapidada. É tão simples.
vantagem de aceitar ser lapidado ou lapidada, sabe o que é? Que evita que eu vá para a prensa. Porque a gente só reconhece que está sendo tratado. Eu estou passando no processo. Né, Rosa? Não, agora eu estou no processo. Eu poderia não estar. Teimosia. Irmãos, eu já passei por uns processos aqui, para lá eu não volto mais não. Porque processo dói. Então Deus está falando, eu estou baixando, ó. Fala, Senhor. Fala, Pai, é isso mesmo. Não, Deus está... Não, Senhor, Deus me livre. Teimoso. Mas precisa, né? Somente não. Crente pentecostal sem processo não é crente pentecostal, né? Ah, não, mas a gente valoriza um processozinho, né? Valoriza, aí liga para a irmã e chora. Ai! Aí vai no grupo do WhatsApp, ora por mim. Eu estou no processo, eu estou nisso. E às vezes está no processo, não é nem por causa dele, não é nem por causa dela, é por causa de alguém que tem nada a ver. Está pegando o problema dos outros. Aí, ai, me ajuda. Deixa eu liberar uma coisa sobre a tua história. Você vai sair daqui hoje com a palavra de direção e vai evitar os processos da tua vida de dor, porque maior é a promessa que Deus tem na tua história. Depois vocês apagam esse negócio do e apaga, viu? Não deixa não. Primeiro, ele é o que? Arrogante. Segundo, ele é um rei irado. Ele tentou, irmãos, tardiamente, escuta isso aqui. As oportunidades de reconciliação que Deus nos dá é para já. Não tem esse negócio de amanhã não. Ô pirracento, pirracenta. Que tem gente que é pirracento, irmão. Não, irmão. Faça as pazes antes do primeiro ronco. Não ronque de mal não. Você pode engasgar nesse ronco aí. Entendeu, né? Para depois dizer, pastor está lançando maldição sobre a minha vida. Não, você entendeu, né? Dá uma pinéia braba aí já foi, meu irmão. Entendeu? Faz antes. Reconcilia antes. Vai no teu irmão antes. Porque depois que morre todo mundo é bom. Eu sei que tem uns crentes endemoniados, irmão. A gente sabe que tem. Mas não tem condição de ficar de mal de crente, não. É, bebê. No céu não entra pecado. Não, tristeza e dor. Irei à linda cidade. Jesus me fará um lugar. Canta, Jaqueline. Jaqueline é Assembleiana Roxa. De morar. Hei de que vou ter quando ver meu Senhor rodeado de tanto esplendor. Mas vai ter que fazer as pazes. Isso aqui não estava nada no script, não é Deus falando puro.
Ele tentou tardiamente uma mediação com as tribos. Só que teve um problema aqui, pergunta para mim qual. Essa história é fascinante, irmão. Quando ele tenta a mediação, ele manda a pessoa errada para mediar. Ele mandou um rapazinho chamado Adorão. Terceirizou. Mandou Adorão ir lá. Vai lá, Adorão. Mas Adorão também não tinha um bom relacionamento. Adorão é aquele tipo de gente que o povo não gostava, porque tratava todo mundo mal. Foi o cara que foi tentar mediar. Sabe o que aconteceu? O povo apedrejou Adorão. Adorão, ó. Aí o rei fugiu. Tudo isso aconteceu porque ele seguiu um conselho errado. E quem segue conselho errado, o que pode mais fazer de errado? Não conseguiu conciliação, vai fazer o quê? Declarou guerra, piorou tudo. Sabe por quê? Porque em ambiente de conciliação não se manda recado, vai. Anote. Em ambiente de reconciliação não se manda recado, vírgula, vai e ponto. Vai. A terceira é que ele era um rei astuto. Por um momento ele ouviu e obedeceu a mensagem de Deus transmitida por Semaias. E o Senhor começou a dar a ele sabedoria e abençoar a sua vida e trabalho. Só que ele, que obedecia a mensagem de Deus, parou de obedecer. Se ele tivesse continuado a trilhar esse caminho da obediência, ele teria conduzido Judá ao temor do Senhor e à verdadeira grandeza. Mas o que é que ele fez? Se afastou de Deus e perdeu as bênçãos que ele e seu povo poderiam ter desfrutado. Isso aqui fala de alguém que começa bem. Começa bem ouvindo Deus, depois está ouvindo fofoca. Começa bem ouvindo Deus, depois está ouvindo falácia. Começa bem ouvindo Deus, depois está ouvindo gente que já se afastou de Deus. Aí pronto, começa a contaminação, começa, ó. Aí perde o propósito. Perdeu o propósito, já era, irmãos. Olha para essa pessoa com carinho e diga para ela: não perca o propósito. A quarta é que ele foi um rei apóstata. Roboão andou com o Senhor durante 3 anos após o seu reinado. Mas a partir do 4º ano de seu reinado, quando seu trono estava seguro, preste atenção nessa história. No início do seu reinado, durante 3 anos, ele andou com Deus. Quando Deus arrumou a casa, ficou tudo beleza, está seguro, está tudo certo. Olhou para si e disse assim, deve ter se olhado no espelho e falado: rapaz, estou bonito, viu? Agora eu estou mandando, agora eu sou o cara, agora eu cheguei onde eu queria. Quando ele fez isso, a partir do 4º ano, o que é que aconteceu? Ele, seguro de si, ele se afasta de Deus. Ele e todo o Judá se afastaram de Deus e passaram a adorar ídolos. Perceberam a confusão? Eu trouxe você aqui hoje para pensar nessa mensagem. Pastor, mas não é o caminho profético. Eu pensei que o caminho profético era a bênção. Olha para essa pessoa com carinho e diga assim: não se afaste de Deus. Vocês não gostam não quando eu faço isso, né? Mas eu vou continuar fazendo. Roboão não era um homem, filósofo, ele era um homem de ação. Ele chamou a atenção de Salomão justamente por se manter-se ocupado, por ser eficiente.
confiável e produtivo. Ele era o típico líder popular ideal, mas ele estava no propósito. Todo mundo que está no propósito é a pessoa ideal para tudo, irmão. Todo mundo que está no propósito, pega isso aqui, todo mundo que está no propósito é a pessoa ideal para tudo. Vai botar a mão, vai prosperar, vai dar certo, Deus vai abençoar, vai passar até por dificuldade, mas Deus vai honrar, está no propósito. Agora quem está fora do propósito, se prepara, sabe por quê? Porque infelizmente é ladeira abaixo, mas quem está dentro do centro da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Vai ter espinho, vai ter pedra no caminho, vai ter dificuldade no caminho, mas se prepara, porque tem um hino da vitória também preparado no pódio para você cantar, porque você vai chegar aonde Deus quer te levar. Se alguém perguntasse a ele sobre a sua fé pessoal, Senhor, talvez sua resposta seria obscura. Ele viveu no Egito um tempo suficiente para desenvolver uma tolerância à idolatria. Está aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitos que foram no Egito e saíram de lá, saíram com tolerância à idolatria. Assim como aquele que saiu de lá do Egito com molde no bolso do bezerrinho de ouro que Arão fez quando o povo se rebelou. Tem muita gente que sai do Egito com moldes, com vícios, não querem ser transformados, com tolerâncias. Cuidado com tolerâncias, tá? Tolerâncias mata, tolerâncias não edificam. Crente em Jesus precisa estar posicionado. Vou dizer de novo, posicionado. Eu vou brincar com você, a gente vai dar risada, a gente vai tomar uma Coca-Cola, vai comer um churrasco, vai comer uma comida. Agora sim, posicionado, tá? Todo mundo posicionado, porque se estiver fora da posição, não dá não. Não dá não. Com fábulas do Egito não dá, com vícios do Egito não dá, com situações do Egito não dá. Pega esse Egito, sabe, joga para trás, lança lá no teu passado e não traz, não coloca dentro da tua casa, não traz para a mesa, não te pertence, não anda mais com você, não nasceu com você, foi algo que colocaram em você enquanto você estava lá, mas quando você saiu de lá, você sacudiu a poeira do seu pé e você disse: eu vou marchar na marcha santa daquilo que Deus tem para a minha vida. É que tem uns crentes de hoje que eu não sei se é crente, não sei, eu fico olhando se é crente. É crente, como é que é isso? Jeroboão seguiu a mesma linha de Nabucodonosor, de Herodes Agripa, do anticristo. Ele seguiu a mesma linha dos demagogos da moda dos dias de hoje. E quem caminha nesse caminho, fui até redundante agora, comete erros. Diga comigo, erros. O primeiro erro de quem anda nesse caminho, sabe o que é? Perder a crença. Pergunta para mim, em que, pastor? Não fala forte, em que, pastor? Não fique com raiva de mim não, fale forte, em que, pastor? É que tem gente que eu vou falando, vai começando dando glória, eu vou falando, vai murchando, vai ficando, começa a me olhar assim, não olhe para mim assim não. Meu Deus do céu. Me chama para comer uma pizza, que eu vou, eu e a pastora. Júnior nunca mais, né? Uma pizza, um negócio. Rapaz, você voltou de missões meio seguro, não foi? O que tá vendo, varão? O primeiro erro foi esse aqui: não creu mais nas promessas de Deus. Ei,
Preste atenção. Não crer nas promessas de Deus é um perigo. Não crer nas promessas de Deus. Você sabe qual é a primeira causa ou a primeira consequência de quem não crê nas promessas de Deus? É falta de obediência. Uma vida de sucesso depende de obediência à vontade de Deus e da fé nas suas promessas. Eu ando perseverando no caminho, porque eu creio, eu tenho fé, eu acredito. Me chama aí, chama aí, chama aí. Não chama o pastor não, fala assim, Isaías, fala aí. Não vou não, eu estou na promessa. Chama aí, Robson, do lado de cá. Chama aí meu nome, chama aí. Chama meu nome aí. Não vou não, eu estou na promessa. Quem está na promessa está obediente. Quem está na promessa sabe para onde está indo. Quem está na promessa sabe para onde vai. Hoje eu subi aqui nesse altar aqui, estava orando aqui no cantinho aqui, agora à tarde, e olhando para tudo isso aqui, eu olhei para trás e falei assim, Deus, vale a pena crer na promessa. Eu falei até assim, aqui é o meu monte, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar onde eu amo estar. Sabe por quê? Porque isso foi uma promessa que foi feita lá atrás na minha vida. E se tem uma coisa que eu dou valor, é promessa que Deus me fez. Então aprenda a valorizar a promessa que Deus fez na tua vida. Continua andando. Vai ter dia que vai chorar, mas anda. Vai ter dia que vai anda. Vai ter dia que não vai suportar, mas anda. Com lágrima, gemendo, chorando. Vai, creia na promessa que Ele te fez. Quando Aías transmitiu a mensagem de Deus, garantindo-lhe o trono do reino de Israel, o profeta deixou claro que a divisão política não dava espaço a um afastamento religioso. Deus teria dado a Jeroboão o reino todo, irmãos, mas Deus é um Deus de aliança. Eu ia falar um negócio, eu vou falar. Tem coisas que Deus não vai te dar, porque Ele é um Deus de aliança. Pergunta para mim, como assim? Ele poderia ter dado tudo para Jeroboão. Por que ele não deu, Tiago? Porque ele tinha uma aliança com quem? Com Davi. Eu sei que você quer a pizza toda, mas para você é só 2 pedaços. Se contenta com 2. Come e se farta. Entendeu? Porque o outro pedaço já está ali com alguém. A promessa já está. A promessa passa por você, passou por alguém. É um pedaço para um, é um pedaço para outro. Mas o importante é o seguinte: vai acontecer. Vou falar, vai acontecer. Vai acontecer, entendeu? É a promessa que Deus fez. Poderia ter dado tudo, mas não vou dar tudo não, meu filho. Eu vou te entregar até 10, porque eu tenho uma aliança. Aprenda a valorizar a porção que Deus tem lhe dado. Aprenda a valorizar o tamanho da tua casa, o tamanho do teu carro. Aprenda a valorizar o marido que Deus te deu, a mulher que Deus te deu. É a tua porção. Os teus filhos é a tua porção. Ah, mas eu queria mais um. Não, Deus te deu na medida certa. Eu estou vendo um bocado de gente estufando o peito agora, dizendo assim, tá vendo aí? Tinha que ser eu. Cheira aqui no meu cangote logo, dá um cheirinho aqui, tá vendo? É esse cheiro que é teu, viu? Não é outro não. Meu Deus do céu. Valoriza a porção. Ele tinha feito uma aliança com Davi. Agora entenda aqui essa aliança. Prometendo manter um de seus descendentes no trono. Isso aqui tratava, irmão, exatamente de uma medida. Olha isso aqui. Que protegia a linha messiânica.
para que o Salvador pudesse vir ao mundo. O Senhor arrancou 10 das 12 tribos das mãos de Roboão, pois ele seguiu o péssimo exemplo de Salomão. Deus pega o cara, levanta o camarada, porque não está se agradando do outro, e o camarada que Deus levantou está tendo as atitudes do outro que Deus rejeitou. O meu comportamento define o quanto eu levo de promessa. Vou dizer de novo, o meu comportamento define o quanto eu levo de promessa. Tem promessa para todo mundo, mas o seu comportamento faz você pegar. Tem promessa para todo mundo, mas o meu comportamento faz eu pegar ela. Esse cara conduziu o povo à idolatria. Eu vou falar a terceira, que depois eu vou entrar na segunda. A segunda, que é o X da questão, vai ficar para a próxima quarta, porque eu não falei ainda do profeta anônimo, estou falando só de Aías. O chicote vai comer aqui, mano, quando o profeta anônimo chegar. O profeta Aías é aquele que profetiza, dizendo que ele vai assumir o trono e que Deus vai dar a ele 10. Lembra das vestes rasgadas? Mas é também o mesmo profeta que vai dizer para ele assim, ó, vai perder tudo, porque não desobedeceu. E no meio dessa trajetória, de quem recebe a profecia que vai assumir, e recebe a profecia do mesmo profeta que vai cair, tem um profeta anônimo no meio do caminho que Deus envia só para levar uma mensagem. Mas isso aí vai ficar para a próxima semana, porque não vai dar tempo não. Então a terceira é que ele não recebeu a ajuda de Deus. A pergunta é por quê? Nós não lemos nas escrituras que Jeroboão tenha buscado a vontade de Deus. Então quem não busca a vontade de Deus não recebe ajuda. Ei, gente que toma decisão independente sem consultar o Senhor, gente que decide e depois ora. Cuidado com isso. Você tem que orar antes para decidir. Tem gente que já chega para orar com a decisão tomada, e depois ainda vai dizer que sentiu de Deus. Sentiu nada, você sentiu de si, miserável. Isso é carne pura. É o que, Jéssica? Você está rindo, Jéssica? Cuidado com a sua carne, ela fala também. Gente que toma decisão e depois vai, Senhor, estou apresentando diante de Ti. Deus olha, apresentando o quê? Então nós não lemos nas escrituras que Jeroboão tenha buscado a vontade de Deus, orado, buscando discernimento espiritual por alguma coisa, ou que tenha pedido ao Senhor para fazer dele um homem piedoso. Não, em momento algum. Ao contrário, eu vou ter que adiantar um negócio aqui que eu nem queria agora. Ele orou, mas é só para deixar você com mais vontade de estar aqui na próxima quarta. Ele não orou a Deus pedindo nada disso. Ele só orou ao Senhor, pedindo a Deus a cura para o seu braço. Ele teve um problema no braço. E nessa passagem, ele vai pedir também ao profeta Aías que cure seu filho, o príncipe que seria o herdeiro do trono. E aí fica claro aqui, irmãos, eu estou encerrando, que para ele, as bênçãos físicas, ó, pega isso aqui, as bênçãos físicas são mais importantes, ou eram mais importantes do que as bênçãos espirituais. Isso aqui é como muitos de nós, que valorizamos muito mais as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais.
Essa geração de hoje é uma geração que vive buscando bênção material, mas está morto espiritualmente. Uma geração que quer buscar tudo, que vai atrás de tudo, que quer tudo, mas a vida espiritual está acabada. Porque não tem valor, não há valor nisso para essa pessoa. Ela só está querendo se satisfazer e realizar os seus sonhos, as suas vontades, conquistas e isso e aquilo outro. Jeroboão só vai de fato buscar ajuda quando ele se vê em meio aos problemas. A pergunta é: até quando eu vou ter esse comportamento de Jeroboão? Até quando? Eu vou deixar para a próxima semana o próximo tópico, que fala exatamente sobre o segundo erro dele, que foi exatamente não dar ouvido à voz de Deus. Deus mandou um profeta anônimo falar com ele. Porque toda vez antes de Deus tirar alguma coisa, toda vez antes de Deus criar um cenário para fazer a gente se voltar para Ele, porque muitos de nós só se volta para Deus depois de um cenário de dor, de perda. Deus sempre vai levantar um anônimo. E aí está o meu problema, que eu não dou valor a profeta anônimo. Eu julgo muito pequenininho para mim. Às vezes é alguém tão simples, às vezes é alguém de tão perto, às vezes é alguém de dentro de casa, e a gente não está dando valor. Está preparada? Está preparado? Pergunta para mim, para quê? Para quebrar a cara? Fica de pé.